Oi, boa noite. Oi, tô esperando um minutinho para o pessoal ir entrando. A gente já vai começar hoje a falar do nosso tema. Hoje o tema é hierarquia. Foi uma sugestão, um pedido de uma das pessoas que está acompanhando as lives, para que eu falasse um pouco mais sobre hierarquia. E aí, então, decidi gravar hoje com vocês aqui ao vivo, falando dessa lei da constelação familiar. E nos próximos lives eu vou falar das outras duas leis, para que a gente possa ter uma base dessas leis que aprendemos com a constelação familiar. E que faz muito sentido tomar consciência disso e começar a vigiar, a olhar para nós de acordo com o que estamos fazendo e agindo aí na nossa vida diariamente, né? Saber dessas leis, tomar consciência disso, nos ajuda a ter uma vida mais leve, realmente mais leve mesmo, né? Comprovo isso na minha vida e na vida de todo mundo que eu vou atendendo aqui diariamente. Nos workshops, nas constelações familiares, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho então dessa lei, da lei da hierarquia, e como é que isso interfere na nossa vida, tá? E então vamos começar. Eu quero contar para vocês um pouquinho que quem estruturou essas leis, quem organizou isso, sistematizou para que a gente pudesse ter conhecimento sobre isso, foi o Bert Hellinger. Ele é um alemão, é o autor da constelação familiar, e ele estruturou e sistematizou três leis que governam e que regem todos os relacionamentos que existem na nossa vida. E uma dessas leis é a lei da hierarquia, as outras duas é a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, que eu vou contar para vocês nas próximas lives. E acho muito bom organizar também, sistematizar o que eu vou contar para vocês, que eu acabo escrevendo aqui, estudando um pouco mais, organizando isso nas minhas ideias. Mas então, uma lei, o que é uma lei, né? É algo para direcionar, para dar uma norma, para nos orientar de como agir e do que fazer, né? Por exemplo, quando a gente para num sinal, a gente sabe que é lei, quando o sinal está vermelho, a gente parar e esperar o outro. Se não houvesse essa regulamentação, todo mundo ia passar, ia virar uma bagunça, ia causar muitos acidentes, muitos problemas aconteceriam. Então, uma lei ela vem para nos direcionar, para mostrar para a gente qual o caminho, como é que eu devo agir, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer. E assim como a lei da gravidade, sempre falo isso para a gente tomar consciência que, igual a lei da gravidade, tem gente que não conhece, tem gente que não gosta, não quer saber dessa lei, ela existe de qualquer forma e age na nossa vida cotidianamente, né? Se eu soltar uma caneta daqui, eu sabendo ou não dessa lei, eu gostando ou não dessa lei, ela vai literalmente cair a caneta. E é assim também essas leis do nosso relacionamento. Eu sabendo ou não, eu gostando ou não, ela vai interferir na minha vida. E quando eu tomo consciência dessa lei, porque tudo que acontece, na verdade, é de uma forma muito inconsciente, eu posso me observar e me conhecer e deixar a minha vida um pouco mais leve, né? Então, a harmonia que a gente vive, o fluxo da nossa vida, depende dessas três leis. Depende do fluxo dessas leis. E quando alguma dessas leis não estão sendo seguidas, nós vamos ter alguma consequência na nossa vida, no nosso sistema ali familiar. Então, quando tem algum sintoma, algum sofrimento, alguma coisa que não está indo bem na minha vida, pode ser que alguma dessas leis estejam sendo infringidas, que eu não estou seguindo, que eu não estou me orientando de acordo com essas leis ali que organiza, que direciona os nossos relacionamentos, né? E então, tem uma colinha aqui que eu estou colocando, porque senão eu falo demais. Então, o que que diz, então, essa primeira lei que eu estou trazendo hoje, que é a lei da hierarquia? Ela fala que existe uma hierarquia na nossa vida, isso é em todos os lugares que a gente for, em todos os sistemas, todos os grupos, organizações, onde eu for, existe uma hierarquia, né? Que é diferente lá da hierarquia que eu tenho, por exemplo, de uma hierarquia militar.
Mas essa hierarquia, ela existe, e essa lei fala que é por ordem de chegada no sistema. Está sendo levado em consideração o tema, que existe uma hierarquia de tempo, então, quem chegou primeiro, e quem chegou primeiro, hierarquicamente, ele é maior do que eu. Ele tem uma superioridade maior do que eu. Tem uma importância grande, e isso deve ser considerado e levado em consideração em como eu vou agir, pensar naquele relacionamento ali. Então, existem hierarquias dentro dos relacionamentos. É uma ordem natural da vida. Existe em nós, seres humanos, existe nos animais, existe... Eu lembro do rei da floresta lá, né, das historinhas de quando a gente era criança, né, que o mais velho, o leão mais velho que mandava, que era o rei da floresta sempre. Então, existe sim, né? E fico lembrando muito da sabedoria dos nossos avós, dos mais velhos, que sempre falava, né? Ah, isso é assunto dos mais velhos, colocando ali uma hierarquia, ensinando que existe sim os maiores, existe sim os menores dentro de um sistema, e a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, essa lei, ela vem dizer que quem veio primeiro na minha vida, no meu sistema, quando eu chamo sistema, eu falo ali no meu núcleo familiar, na minha família, ele tem precedência, ele tem superioridade em relação a mim. E isso quer dizer em movimentos, em pensamentos e atitudes muito sutis, né? É, e aí, como é que são esses pensamentos? Eu vou colocando os relacionamentos em geral para a gente discutir como é que isso acontece, que tipo de pensamentos são esses. Então, por exemplo, num relacionamento de pais e filhos, os pais vieram primeiro do que os filhos. Então, eles sempre vão ser maiores do que os filhos. E aqui nessa lei diz que, então, que os pais sejam sempre grandes, os filhos sejam sempre pequenos. Essa é a primeira hierarquia que acontece na nossa vida. E quando essa hierarquia não é respeitada, quando existe uma desordem nessa hierarquia, nessa primeira hierarquia, eu vou ter problema com todas as outras hierarquias. E quando é que um filho desrespeita a hierarquia que existe em relação aos seus pais? Quando, de alguma forma, ele critica os pais, quando, de alguma forma, ele acusa, quando fala que os pais estão errados, né? Quando eu ouvi a primeira vez, até no sentido de que você está se colocando superior aos seus pais, eu fiquei, como assim? Não me acho superior, melhor do que os meus pais, né? E não consegui entender o que isso queria dizer. Com o tempo, observando os meus sentimentos, pensamentos e comportamentos, a gente vai tomando consciência que todos os movimentos são muito sutis, são muito pequenos, e que tem a ver com toda a postura, pensamento, críticas e não críticas que eu tenho em relação aos meus pais. E aqui não está ligado ao não amor, né? Aqui tudo isso acontece por muito amor às vezes aos meus pais, eu me coloco diante de uma situação, julgando eles e falando aqui dentro, lá no meu coração, às vezes nem é dito verbalmente, não é colocado ali explicitamente, mas é sentido ali dentro que eu no lugar deles faria algo diferente, eu faria melhor do que eles. Quando eu faço isso, eu estou me colocando num lugar na vida de superioridade aos meus pais. E quando eu faço isso, eu estou desobedecendo essa lei da hierarquia. E quando eu desobedeço a lei da hierarquia, alguma coisa não vai dar muito certo na minha vida. Então, entre pais e filhos, existe uma hierarquia, a primeira grande hierarquia da nossa vida, onde que eu preciso entender que os meus pais sempre vão ser maiores do que eu e na vida como um todo. Outro jeito de desrespeitar essa lei com os nossos pais é quando existe um problema lá na vida do meu pai e da minha mãe, às vezes até um problema de casal, e eu, enquanto filha, vou tentar resolver isso, né? Há pouco tempo eu atendi uma moça que ela disse para mim, o meu pai traiu minha mãe e eu coloquei ele para fora de casa. Isso eu fiquei pensando quanta desordem na hierarquia, né? Porque nessa lei fala que os filhos sejam filhos e os pais sejam pais, que os grandes sejam grandes e que os pequenos não interfiram em assuntos dos grandes. E aqui é que eu lembro da sabedoria dos mais velhos. Porque quantas vezes lá atrás os mais velhos falam assim, não, isso aqui não é assunto de criança ouvir, né? Não é assunto de criança resolver. E literalmente não é mesmo assunto de criança. Os assuntos dos mais velhos são coisas deles.
dos maiores, dos grandes, dos nossos pais. Um outro exemplo é uma adolescente que eu atendi há pouco tempo, e ela chegou aqui para mim e falou que, olha, Tati, eu acho que eu vou sair da escola particular. E aí eu perguntei, por quê? Não, é porque eu estou pensando, eu acho que é muito pesado para os meus pais pagarem, é muito caro. Eu falei, não, mas isso não é uma decisão sua, isso é uma decisão dos seus pais. Então, às vezes, por muito amor, tem decisões que às vezes a gente acha que está ajudando, mas eu estou interferindo em decisões que são deles, enquanto adultos. E isso são pequenas coisas que vai acontecendo diariamente e que ali eu vou me sentindo maior, que eu sei mais, que eu faria diferente do que o meu pai e minha mãe ali na vida, dando palpite na casa dos pais, no jeito que está educando o filho. Quantos filhos, né, julgam o pai e a mãe pelo jeito que educa o outro filho? E isso, de alguma forma, é se colocar assim superior aos nossos pais. Uma vez me perguntaram, Tati, mas eu estudei, tenho muitos conhecimentos e os meus pais não têm esse conhecimento. Ok, tem um monte de coisa que eu, Tatiana, estudei, que meu pai e minha mãe não têm a menor ideia, mas eles têm um conhecimento de vida e foram deles que vieram à minha vida e que eu preciso respeitar isso e não julgar nada, nenhum ponto na vida deles. Eu posso, com muito respeito, inclusive, desobedecer e não sair da hierarquia. Porque quando eu desobedeço, eu olho para aquela questão que eu, de alguma forma, estaria ajudando os meus pais e coloco assim, pai e mãe, vocês aprenderam tudo isso, está fazendo do jeito de vocês, com recurso de vocês. Eu aprendi um pouquinho mais, eu aprendi um pouquinho outra coisa, diferente, tive acesso a outras coisas. Com muito respeito, me olhe com carinho que eu faço um pouco diferente. Às vezes até brinco e falo que a gente precisa desobedecer mesmo. Por lealdade aos nossos sistemas, a gente fica muito obediente. E às vezes, para fazer algo diferente, eu preciso desobedecer. Mas é lá no fundo do meu coração, lá naquele lugar onde a gente esconde coisas de nós mesmos, é ter consciência que eu não sei mais da vida do que os meus pais, e que não adianta eu, do meu lugar de pequena, julgar algum assunto que remete a eles enquanto grande ali nessa relação. Então, essa é a primeira relação. Uma pessoa que não consegue aceitar a hierarquia do pai e da mãe, que não consegue olhar pai e mãe com superioridade mesmo, e que eles têm mesmo em relação a nós enquanto filhos, não vai conseguir ter relações de hierarquia depois lá fora na vida. Vai ter dificuldade com o chefe, vai ter dificuldade de hierarquia no trabalho, na escola, com o professor. Quantos adolescentes não aceitam regras, normas, a ser colocado por alguém superior, né? E isso na vida como um todo, não é só adolescente. Tem muitos adultos que têm muita dificuldade de aceitar alguma ordem, de aceitar alguma colocação de alguém que é superior a ele, real, naquele sistema, naquela organização que ele vive. E isso está ligado diretamente a essa hierarquia que eu tenho com meu pai e com minha mãe. Se aqui dentro eu ainda não consegui, de alguma forma, aceitar isso, entender e me colocar no lugar de pequeno, nessas outras relações, eu também vou ter dificuldade com a hierarquia. Eu costumo falar que na adolescência isso é um pouco comum, porque ali os meninos estão aprendendo, os adolescentes, eles estão aprendendo que eles são pessoas diferentes dos pais, e aí num primeiro momento, até para formar a personalidade, eles entram nesse confronto de superioridade mesmo. Mas e aí cabe ao pai e à mãe colocar-se como pai e mãe e demonstrar que, olha, aqui quem manda sou eu, aqui é a minha casa. Né? Aqui sim eu sou superior. Aqui entra uma coisa muito interessante enquanto educação de filho, que pai e mãe não pode ser amigo do filho, porque entre amigos não existe hierarquia, né? Os dois chegam juntos numa relação de amizade, não existe hierarquia, é algo igualitário. E pai e mãe não pode ser amigo de filho, precisa sim ter uma hierarquia de que aqui eu sou maior, aqui eu mando, aqui quem está no comando sou eu mesmo. É importante que seja colocado mesmo, para que a pessoa tenha uma vida saudável lá na frente. Né? Então, essa é a primeira hierarquia, relação de pais e filhos. No nosso sistema existe uma hierarquia como um todo. Eu fiz um desenho aqui, lembra dos meus desenhos? Ó? Que, por exemplo, então a gente brinca que o casal ele tem prioridade entre os filhos, porque ele chegou primeiro nesse sistema, né? Então, um casal, ele precisa dar prioridade ali à relação de casal dos seus filhos. Eu sei que isso é muito difícil, mas é muito importante, inclusive, para a saúde mental dos filhos. É muito importante que o casal seja prioridade numa família. Então, o casal
E aí depois tem o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. A gente brinca na constelação e fala assim, ó, o primeiro filho, ele pode dar palpite na vida do segundo e terceiro, pode criticar, dar ordem, mandar ir lavar o banheiro, mandar lavar a louça, sabe? Ele pode dar palpite na vida de todos os outros que vieram depois. Mas o primeiro filho, ele rompe a hierarquia quando ele vem aqui, ó, dar palpite na vida do pai e da mãe. Ou quando ele acha que é melhor que o pai e a mãe, de alguma forma se colocando um pouco maior. E às vezes por amor, querendo resolver o problema de algum dos dois aqui. Então, o primeiro filho, ele rompe a hierarquia quando ele dá palpite aqui. Ele pode, tem força, pode criticar o segundo e o terceiro filho. O filho do meio, ele pode, já que ele é o do meio, ele pode mandar aqui no filho mais novo, dar ordem, mandar lavar o banheiro, brincar e etc, né? E o filho mais novo, a gente brinca e fala que a gente compra um cachorrinho para ele cuidar, porque como ele é o mais novo, ele não vai conseguir dar opinião, dar ordem, mandar e falar nada na vida de ninguém. Quem tem irmão mais novo, sabe como é que é a história quando o irmão mais novo vem dar palpite na nossa vida, a gente olha e fala, quem ele pensa que é para estar falando isso para mim? E isso vale não só ali em casa com os irmãos, vale em qualquer sistema. Quando chega alguém que veio depois de mim, querendo dar um palpite ali na organização, na empresa. Também quem está ali há mais tempo vai falar quem ele acha que é para falar isso. Isso é importante, por exemplo, dentro de uma empresa onde existe uma hierarquia de cargos e aí um chefe, por exemplo, chega depois de alguém que trabalha de um cargo inferior ali. E precisa ser levado em consideração a questão do tempo de casa. E quando se leva em consideração, coloca em ordem, e fica muito legal nas empresas, né? Dá-se uma paz, uma leveza nas relações. Então, em todas as relações, em todos os grupos, existe a hierarquia de ordem de chegada. Sim, a gente precisa aceitar isso. E realmente novamente eu volto a frisar aqui, quem tem dificuldade com a questão da hierarquia é porque ainda lá no fundo não topou a superioridade do papai e da mamãe. Quando eu falo papai e mamãe, é aquele papai que deu o espermatozoidezinho, a mamãe que deu o ovozinho, nada que ele ser que a gente veio. Lógico que existem pais que criaram tudo. Até aí existe uma ordem e uma hierarquia, né? Os primeiros na nossa vida é o pai e a mãe, que deu a vida, né? Biológica. Existe também hierarquia, ordem, né? Em casamentos, por exemplo, quem teve 2 casamentos, teve uma primeira mulher e. Só um minutinho, deixa eu. Teve uma primeira mulher e teve uma segunda mulher. Por exemplo, quem tem 2 casamentos, né? Quem já teve o segundo casamento. É preciso que essa pessoa, essa segunda, saiba que ela é a segunda e que teve alguém antes dela. Aqui causa muitos problemas nos relacionamentos quando se fala de ex, né? Muitas das vezes a atual esposa, a atual namorada não aceita os que vieram anteriormente. E todas essas pessoas têm um lugar, elas têm lugar e têm um lugar, uma ordem mesmo. Eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira. Ele é meu segundo namoro, ele é meu segundo marido. Então é importante eu ter conhecimento e saber me colocar no lugar da qual eu ocupo na minha vida, no meu sistema, na minha família. Então essa é a primeira relação de ordem, pais e filhos, onde pai sempre vai ser maior e os filhos sempre vão ser menores. A segunda relação que eu quero contar para vocês é de casal. Como acho que a gente conversou um tanto mês passado sobre relacionamento de casal, no relacionamento de casal não existe hierarquia, não pode existir hierarquia. Os dois chegam juntos no sistema, ninguém chegou primeiro que ninguém, os dois chegam juntos e aqui os dois precisam estar igualmente. Se começa a ter hierarquia, se um começa a mandar, a se achar superior, a achar melhor do que o outro, ele vai para um papel e ocupa um lugar de pai ou mãe daquela pessoa, do companheiro. E isso vai desgastar e vai levar a ter sérios problemas no relacionamento, né? Tem uma live sobre isso, sobre a igualdade, a questão de hierarquia no casamento, especificamente sobre isso. Quem não assistiu, corre lá no canal do YouTube para assistir, que vale a pena ver. Dentro de um casamento não pode ter hierarquia. A partir do momento que começa a ter uma hierarquia, aquele parceiro que se sobrepõe ao outro começa a se colocar numa atitude de pai, materno ou paterno, e isso vai trazer problemas, inclusive, com
é a base do princípio de relacionamentos abusivos, que foi o assunto da live da semana passada. Quando existe uma hierarquia num casamento, alguém está se colocando como menor, ele se torna dependente do parceiro que é superior e começa uma relação, uma relação abusiva, né, que pode levar a sérios problemas. Então, vale a pena assistir a live de relacionamento de casal para ter um pouquinho mais de noção sobre isso, tá? Mas então, a hierarquia no relacionamento de casal não existe, os dois chegaram juntos. Existe hierarquia entre irmãos, quem nasceu primeiro, quem é o primeiro irmão, quem é o segundo irmão, o terceiro irmão. E sim, o irmão mais velho sempre vai ter aquele lugar de irmão mais velho, vai poder palpitar na vida de todo mundo. Sinto muito para os irmãos mais novos, a gente tem que comprar mesmo um cachorrinho para eles cuidar. E essa é a lei da vida mesmo, a ordem. Quem chegou primeiro? Existe um peso também de quem chegou primeiro e quem chegou depois. Em todos os sistemas, em todos os nossos relacionamentos. E cada um precisa estar no seu lugar mesmo, né? Cada um com peso, com os prós e contras de cada um aí na sua vida. Existe no chefe, na empresa, né? Como eu disse anteriormente, quem tem dificuldade de lidar com a hierarquia lá na empresa, de alguma forma ainda não conseguiu aceitar a hierarquia do papai e da mamãe. E aí a gente brinca, todo mundo já jogou aquele joguinho de casinha de dado? Qual que é a primeira casa do jogo da vida? Pai e mãe. Tô lá numa outra casinha, tô tendo problema tô tendo problema com o meu chefe, a gente brinca e fala assim, volte 2 casas, volte 3 casas, volta lá para a casinha do papai e da mamãe e vai olhar e observar aqui internamente eu ainda preciso aceitar no meu pai e da minha mãe. Como é que eu estou me colocando nesse grau de hierarquia em relação aos meus pais? E lembra, não é desrespeito. Quando falar, você está se colocando superior aos seus pais. Às vezes fala, não, mas eu nunca desrespeitei meu pai e minha mãe. Lembra de alguns exemplos que eu dei aqui? Não é só desrespeito. Às vezes, por muito amor, eu quero ir lá salvar meu pai da vida dele, quero tirar ele do que está vivendo, resolver o que está acontecendo ali, resolver o que está acontecendo, decidir coisas da casa dos nossos pais. Critico o relacionamento que meu pai e minha mãe têm, acho que não é o certo, é o errado, né? Então, isso é por muito amor e, de alguma forma, eu me coloco superior a ele. E quando eu faço isso, eu estou mandando uma mensagem que, pai, mãe, eu sei mais da vida que você. Então, e aí eu vou inverter a hierarquia e vou ter um monte de problema, né? E uma frase muito legal de um autor que eu adoro, o John Garrido. Ele tem um livro que chama O Amor que Nos Faz Bem, que ele conta que existe o amor que faz bem e o amor que não faz bem, né? Como eu disse agora mesmo, tudo às vezes acontece com muito amor. Todos os sofrimentos que a gente tem na nossa vida acontece por amor, de uma forma inconsciente, lógico, né? Ele fala que o amor que nos faz bem tem muito a ver com a ordem e a hierarquia. E eu acho que tem tudo a ver com a ordem e com a hierarquia. E no sentido que os descendentes, quem veio depois, reconhece a importância e a prioridade de quem veio antes. Quando eu reconheço o meu lugar, quando eu reconheço a prioridade de quem veio antes na minha vida, no meu sistema, eu vou conseguir viver amores que me fazem bem. Isso vai repercutir não só na minha vida, em todos os meus relacionamentos, no relacionamento de casal, no relacionamento, nos relacionamentos familiares como um todo e nos relacionamentos profissionais também, né? Porque se eu consigo aceitar quem veio antes, primeiro aqui no meu sistema, tá tudo certo eu aceitar quem vem no sistema do meu parceiro primeiro, né? Tá tudo certo eu lidar com sogra, com sogro, com primeira mulher, com filhos que veio antes de mim, com amigos que veio antes de mim. Então, quando eu tô bem com esses antecedentes, com esses antecessores, quem veio antes de mim, se eu sei dessa prioridade, se eu sei dessa superioridade, tá tudo certo também com os outros que vão vir depois, né? E no seminário de Brasília, quando o Bert Hellinger estava lá, a Sofia Hellinger falou algo que me marcou e o quanto isso ficou para mim. Ela mostrando assim algo das mulheres, né? O quanto as mulheres competem entre si, o quanto elas se olham com ar de superioridade uma para a outra, né? E ela disse que
mulher que compete com a outra mulher é porque ainda não conseguiu aceitar que a mamãe é maior do que ela, né? E eu passei a observar isso, gente, é muito real, assim, né? Quantas mulheres ainda têm essa necessidade de competição? E eu brinco e falo, de novo, volte duas casas e vai cuidar do que tem aqui dentro da sua mamãe. Dar esse lugar de superior a ela, sim. Né? E fico pensando, todo mundo quer viver um amor, todo mundo quer viver um amor que faz bem, e essa é a primeira lei para eu viver um amor que faz bem, seja ele da forma que for, com quem ele for. Então, vale a pena eu avaliar, vale a pena eu pensar em movimentos sutis, em pensamentos, em críticas, em acusações, e até de muito amor, o que eu posso estar fazendo que de alguma forma eu não esteja seguindo essa lei da hierarquia, eu esteja não estando no meu lugar, no meu sistema, não aceitando a ordem da qual aconteceu ali, né? Então, lembrando que tem a ver com o tempo de chegada mesmo, né? A hierarquia que eu estou contando aqui hoje, essa lei, tem a ver com o tempo de chegada de cada um naquele grupo, naquele sistema, seja na minha família, que é a primeira, seja no meu trabalho ou nos demais grupos onde eu participo. É muito diferente de desrespeito, né? Pelo contrário, aqui para que eu fique no meu lugar e que às vezes eu faça um pouco diferente do meu pai, da minha mãe ou de todos que vieram antes de mim, eu preciso ter muito respeito, muito cuidado em saber que cada um faz o que faz com o recurso que tem. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar. Quem não mora em Uberlândia não vai. Aqui em Uberlândia tem uma avenida grande, famosa, Rondon Pacheco, que há muitos anos atrás, nem no tempo em que eu era viva, era um brejo. Eu ouvi esse exemplo e para mim foi muito descritivo em relação à lei da hierarquia. Quando eu julgo alguém, né? Era um brejo, Rondon Pacheco, tinha só brejo mesmo, água, mato. E hoje a Rondon Pacheco é uma das maiores avenidas, muito moderna, bonita e etc. Quem viveu há muitos anos atrás e viu aquele brejo, não tem noção de como é que é hoje. Se eu tivesse a oportunidade de voltar na máquina do tempo, há 100 anos atrás, lá com aquele brejo todo, eu compraria um terreno na Rondon Pacheco, porque eu sei que lá na frente, aqui onde que eu estou hoje, vale muito dinheiro. Só que quem estava há 100 anos atrás não tem essa informação. E aí eu, Tatiane, quando eu julgo meus pais, por exemplo, eu estou julgando uma pessoa que há 100 anos atrás olhou lá o terreno Rondon Pacheco e falou, não, não vale nada não, só tem brejo, vou comprar isso não. Então eu preciso lembrar que os meus julgamentos, as minhas críticas de quem veio antes, estão de acordo com a visão deles que estavam ali antes, com as informações que eles têm. E eu que estou aqui no meu lugar tenho informações e recursos completamente diferentes. Por isso não vale julgar. E quando eu julgo, eu vou mexer nessa hierarquia ali, vou mexer nessa ordem. E aqui eu lembro muito daquela frase, se eu tivesse na sua vida, se eu fosse meu pai, se eu fosse a minha mãe, não, se eu fosse ele, se eu fosse qualquer pessoa quando eu entro nesse julgamento, eu faria a mesma coisa do mesmo jeito. E quando eu estou falando, se eu fosse meu pai, eu faria desse jeito, eu estou falando de acordo com a minha visão. Lá na frente, quando eu vi a Rondon Pacheco, por exemplo, que é completamente linda, bonita e muito valorizada. Então, eu preciso tomar cuidado e sempre ter consciência que eu só consigo ver as coisas do meu lugar, do meu lugar mesmo de ordem que eu cheguei ali naquele sistema. Lembrando que tudo isso, esse respeito dessa lei, acontece de uma forma muito inconsciente. A gente sai do nosso lugar, nos coloca maior do que os nossos pais ou de qualquer outra pessoa da qual a gente convive, nesse ar de superioridade, de uma forma muito inconsciente. Ninguém fala com assim, ah, quero ser melhores, né? Então, e saber dessa lei, tomar consciência disso, nos ajuda a nos policiar a cada pensamento, a cada sentimento, a cada comportamento, para que eu possa levar minha vida de uma forma mais leve. É igual o sinal vermelho. Eu aprendi que agora tem que parar. Então, agora, todas as vezes em que eu ver que eu estou me colocando superior, querendo dar ordem a alguém que veio antes de mim, eu vou lembrar que, peraí, existe uma direção dos relacionamentos que diz que eu tenho que estar no meu lugar e eu preciso dar uma prioridade a essa pessoa que veio antes de mim. Então, quem são os nossos superiores?
Um exemplo que eu gosto de dar é quando, por exemplo, um pai que bebe, que é alcoólatra, né? Esse dia eu estava conversando com uma filha e ela me disse, Tati, nós vamos proibir meu pai de beber. E eu falei, mas ele não é adulto? Quem proíbe quem? Pai ou filho, né? E ela, mas ele tá fazendo coisas erradas, dirigindo enquanto bebe, nós vamos tomar a chave dele. E aí, quando alguém se coloca nesse, não, a gente é que sabe o que está fazendo, ele não está tendo consciência, a gente precisa lembrar da superioridade desse pai e dessa mãe. E eu brinco e falo que às vezes nossos pais vão fazer algumas coisas mesmo que, ao nosso olhar, não é legal, mas aí eu posso falar isso como filha. Num caso desse, eu posso falar, pai, quando o senhor dirige bêbado, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa, e se acontecer algo com você, vai doer muito em mim. Se você morrer, por exemplo, eu, quando filha, vou sofrer muito. Então, posso falar do meu lugar de filha, de pequena. Não no julgamento, não, você não vai querendo mandar eu colocar ordem como um pai falaria. O meu pai, o seu pai, também teve um pai, e eles já ensinaram o que tinha que ensinar, e os nossos pais são adultos. Né? Como filha, eu posso falar sobre isso, como, no meu lugar de filha, como pequena, e jamais desobedecendo essa hierarquia, né? Pessoas que também têm problema com a hierarquia entram em disputa de poder, em rixa, muito fácil, porque sempre quer, né, se sentir superior e estar maior do que o outro. Gente, como prometido, falei 30 minutos, e agora, se alguém tiver alguma pergunta, espero ter compartilhado de uma forma muito clara o que é a lei da hierarquia, né? Dentro do nosso sistema, que organiza os nossos relacionamentos. Na live da semana que vem, vou falar da lei do pertencimento. Quero falar dos grupos de família. Então, que eu vejo muita exclusão, dá para ver onde é que acontece a lei do pertencimento ali. É uma lei que eu adoro falar. Na semana que vem, vou falar do pertencimento. Quero saber se alguém que está aqui comigo online tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa lei da hierarquia aí, sobre esse tema que eu trouxe hoje para vocês. Muita gente que eu gosto aqui, gente que eu não conheço. Obrigado pelos elogios, eu recebo com muita gratidão. Tem pessoas da constelação que sabem muito mais que eu admiro pra caramba que está aqui assistindo. Um beijo aos meus colegas, consteladores, aos meus clientes que estão aqui, amigos. O que mais? Minha mãe está aqui assistindo, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Espero realmente ter passado de uma forma bem tranquila. É, tomar consciência disso nos ajuda mesmo a vida a ser mais leve. Não quer dizer que a gente vai sair daqui no nosso lugarzinho. Sempre a gente vai estar. É preciso estar em vigia sempre, mudando sempre, observando nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos sentimentos. E ainda olhando lá para aquele lugar onde que a gente esconde coisas de nós mesmos. Eu sempre falo isso, que é ali aonde está tudo que tem que mudar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar uma pergunta aí? Obrigada, viu, gente? Recebo com muito carinho todos os coraçõezinhos, todos os adoreis, muito bom. Espero. Eu sei que eu tenho somente aquilo que eu compartilho, quero estar aqui compartilhando com vocês sempre. Nossas segundas-feiras estão sendo muito gostosas, muito grandiosas para mim também. Ó, não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou encerrar a live de hoje e convidando já vocês para a semana que vem, onde eu vou falar do pertencimento, tá? Vou falar quem é que faz parte do nosso sistema, quem que influencia na nossa vida, o que acontece quando eu excluo, eu coloco gente que não faz parte, né? E como eu disse, eu acho que o grupo de WhatsApp da família mostra claramente tudo isso. E a gente conversa sobre isso a semana que vem. A segunda lei, a lei do pertencimento, e depois a lei do equilíbrio, tá? Gente, muito obrigada pelo nosso encontro. Que a gente possa se encontrar mais vezes e que sejam úteis essas informações para que a vida de cada um de vocês seja mais leve, tá bom? Um beijo grande para vocês. A gente se encontra então nas próximas lives. Até. Vou encerrar aqui.